Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa de paz e amor. Que já se sintam acolhidos aqui, né, ao nosso pequeno e belo recanto. Conseguimos chegar, já estamos aqui. Agora é aquele nosso momento, né? Sempre o nosso momento de recolhimento, o nosso momento de nos ligar ao Evangelho, aquele momento de autorreflexão e também de reequilíbrio, que é aquilo que muitas vezes a gente vem buscar aqui na Casa de Paz e Amor. Então, que nessa noite nós possamos, com certeza, conseguir captar todas aquelas boas inspirações, conseguir aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho, sobre a proposta da palestra da noite também, nos alimentar ainda mais aquele vigor, aquela energia que a gente precisa para conseguir encarar a nossa rotina diária e com certeza nós vamos conseguir aqui mais essa noite esse grande aprendizado. Então a gente pede a todos vocês que possam também desligar os aparelhos celulares, deixar por um instante ele mais ali no silencioso, se puder desligar melhor ainda, que assim a gente consegue manter toda essa sintonia do começo até o final do trabalho. Às vezes uma vibração assim acaba quebrando um pouquinho a nossa concentração, então isso é peça importante também para o nosso trabalho fluir. E também lembrar, né, que é um momento de prece, que a gente possa, desde o momento que a gente adentra aqui a casa de paz e amor, lembrar que aqui é um lugar também de oração e de prece, que a gente possa, quando chegar, fazer a nossa oração, enquanto estiver aqui, também fazer a nossa prece, que é aquele meio de ligação também e de captação de toda a inspiração que a espiritualidade sempre nos dá. Então, dos recadinhos da noite hoje, a gente vem reforçando aí ao longo dessas semanas sobre o nosso almoço à italiana, aquele almoço que é aquele momento de confraternização, mas também é o momento de se alimentar muito bem. O Davi lembrou na semana passada para quem estava aqui, né? Aqui no Espaço do Jardino, no buffet aqui muito próximo. Então, vai ser realizado no dia 24/3, está chegando agora aí nesse fim de semana. E com várias comidas típicas, né, italianas para conseguir degustar. Tem espaço kids aí para as crianças, então para quem quiser levar as crianças também, aproveitar esse momento de se reunir com a nossa comunidade, também angariar sempre recursos para todos os projetos sociais e ainda assim sair muito bem alimentado aí com o cardápio que com tanto carinho foi preparado para nós. A gente relembra para facilitar a nossa dinâmica, a gente sempre fala isso algumas quartas-feiras, para fluir tudo bem na nossa dinâmica, que é os primeiros bancos aqui na frente, serem direcionados a quem tem o pedido de passe, né, de tratamento, e os bancos laterais, né, esses bancos aqui mais próximos da parede, ficarem os primeiros assentos, na verdade, né, direcionados aos trabalhadores, que aí facilita na nossa dinâmica do passe. Tá? Então, além desses bancos aqui, os mais próximos do lado direito aqui do corredor também, tá? Para facilitar essa nossa dinâmica aqui. Mas que a gente agradece aí sempre o empenho de todos vocês. Para essa noite de hoje, a gente vai contar com a leitura da mensagem através do nosso amigo Nathaniel, a leitura do Evangelho, a Rosana fará por nós, a prece inicial, a Graça Souza, e a nossa palestrante da noite, a amiga Edina Costa, ela vai falar para nós hoje sobre a personalidade espírita, é o Jerônimo Mendonça. Então, que a gente possa aproveitar e aprender bastante com a Edina nessa noite. As vibrações, o Gabriel fará por nós, e a prece final, a Laurice fará também por nós. Então, que tenhamos um bom início de trabalho e uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Do livro Vigiai e Orai, Perseverança. Perseverança é um esforço continuado, sem esmorecimento algum. É obra de paciência e determinação, no que se pretende alcançar. Quem desanima não conclui qualquer tarefa. Quem não persiste no que faz, deixando com frequência coisa por outra, não consegue produzir. Toda construção sólida demanda tempo.
As edificações espirituais requerem disciplina. Se a semente germina relativamente depressa, custa-lhe reproduzir. Quem não se fixa em determinada atividade, não logra em parte alguma o êxito que almeja. A inconsistência é um desperdício de energias. A perseverança é capaz de transformar a atividade considerada de menor importância em tarefa indispensável. Boa noite a todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sedes perfeitos. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceita sem murmurar. Muito obrigada. Assim, queridos irmãos, vamos sintonizando com a espiritualidade amiga que já se encontra aqui presente, neste ambiente de luz. Vamos mentalizar que este nosso belo recanto se transforma num grande campo verdejante, flores perfumadas à nossa volta. E vamos ver a figura do Mestre Jesus que se aproxima de nós, que nos convida ao seu Evangelho. Ao ouvir a palestrante de hoje, a nossa irmã Enedina, que possa ser palavras de reflexões, de transformações na nossa vida diária. Que possamos, nesse ambiente, as flores perfumadas, acalmar nossos corações, nossos pensamentos e ouvir a mensagem de hoje. Que a paz do Mestre Jesus, a sua luz, o seu amor, nos envolva em paz, serenidade. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, os presentes, que nos acompanham pelas mídias digitais. Agradeço o convite da equipe, me sinto muito honrada e muito feliz de estar aqui para conversar um pouco com vocês a respeito dessa personalidade incrível que é Jerônimo Mendonça. Ele nasceu, Jerônimo Mendonça Ribeiro, em Tuiutaba, Minas Gerais, no dia 1º de novembro de 1939. Ele é conhecido no meio espírita como o Gigante Deitado. Mas é conhecido por aqueles que o acompanhou durante a sua trajetória como o Gigante da Resignação, da Coragem e da Fé. Ele era o 9º filho de 10 crianças, de uma família paupérrima, mas pobre mesmo. Sua mãe era lavadeira, seu pai um lavrador. Ele fazia bicos em fazendas para ganhar seu pão de cada dia. Com 4 anos, Jerônimo foi para a roça ajudar seu pai. Agora eu fico imaginando, vocês já imaginaram uma criança de 4 anos indo para a roça ajudar o pai? Devia fazer alguma coisa, né? Pois é, ele já começou com 4 aninhos o seu trabalho, a ajudar o seu pai.
Com 9 anos, ele trabalhou como engraxate. Pegou a sua cestinha lá e ia lá engraxar sapatos para ganhar um dinheirinho. Depois, um pouco mais para frente, ele trabalhou como balconista numa loja de tecidos. Depois foi entregador de jornais e como redator-chefe de uma revista. E, por último, lá já no final dos seus dias, porque ele não parava em nenhum emprego por conta de que ele era muito doente. Ele foi professor numa escola rural. Como eu disse, ele não parava em nenhum emprego por muito tempo, por conta das dores que ele sentia. Sua mãe dizia que ele sempre teve uma saúde muito frágil, sempre sentia muitas dores, tinha muitas dificuldades para caminhar, dores intensas nas articulações, e mesmo assim, ele foi uma criança muito alegre. Ele gostava muito de brincar, jogar futebol, e a paixão de Jerônimo eram as fitas de cinema. Como ele gostava de assistir filmes, né? Seu primeiro par de sapatos, ele conta, ele encontrou no lixo, numa lixeira, quando ele tentava entrar no cinema. Ele foi o único da família a estudar e cursou até o 3º ano primário, muito embora ele mostrasse uma invulgar cultura. Falava muito bem, se expressava muito bem. E aí a gente tira aqui por base o espírito que ele era, a inteligência que ele trazia do mundo espiritual de outras encarnações. Dos 13 aos 15 anos, Jerônimo frequentou a igreja presbiteriana. Ele era ali um membro muito importante, fazia muitas palestras, né? Conversava com os jovens e estudava ali já os ensinos de Jesus. Ele tinha uma verdadeira adoração pelo nosso Mestre Jesus. E aí, quando a sua avó materna, que ele considerava uma senhora muito boa, muito generosa, de bom coração, ela vem a desencarnar. E ele vai conversar com um pastor, para saber como seria, para onde a avó foi. Ele já tinha essas preocupações, né? E ele tem a informação que só ganhava o céu aqueles que abraçassem aquela igreja. Nossa, Jerônimo não ficou nada feliz. Ele não podia compreender como uma pessoa tão boa, tão fraterna, tão amiga e caridosa como a sua avó, não fosse para o céu, já que ela era católica e não fazia parte daquela igreja. Ele ficou muito aborrecido, muito triste e começou a fazer perguntas para o pastor, da qual ele não recebia uma resposta que lhe agradasse. Bom, ele deixa a igreja e vai em busca de resposta. Ele queria saber para onde foi a sua vozinha. E sentindo a necessidade de conhecer mais sobre a vida além túmulo. E aí ele conhece um senhor, que é espírita, e esse senhor conversa com ele e lhe empresta, dá de presente o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele devora num dia só. E aí ele passa a frequentar aquele centro espírita. E aí vai estudando, e vai conhecendo, e vai se situando de como funciona a vida além túmulo. Se aquieta, porque ele sabe que todas as pessoas boas estarão num lugar bom na espiritualidade. E Jerônimo, ele era muito vaidoso. Ele era alto, tinha um corpo atlético, né? E, vez por outra, ele se olhava no espelho e dizia, "Ê, Tarzan, como eu sou bonito", né? Ele era fã de Tarzan. E aos 17 anos, ele ganha dinheiro. Aliás, o sonho de consumo de Jerônimo era ter um terno branco, que era a moda da época. Mas como ele poderia ter um terno branco? Ele mal tinha para se alimentar e ajudar a família. Não tinha como ele ter um terno branco. Mas os amigos, sabendo desse desejo, dessa vontade dele, fizeram uma vaquinha, e um era
era alfaiate, confeccionou o terno para ele e lhe deu de presente. E todo feliz, ele veste seu terno branco e vai ao cinema assistir o filme E o Vento Levou. O cinema estava lotado e ele teve que assistir o filme em pé. Agora, quem conhece, quem já assistiu o filme E o Vento Levou? Bastante, né? Quanto tempo demorava o filme? 4 horas, né? 4 horas levava o filme, né? E ele ali de pé. E aí, no final do filme, ele sente que seus pés parecem estar chumbados ao chão. E aí ele percebe que está todo inchado, ele estava muito inchado. E aí ele sai do cinema carregado pelos amigos. E ao chegar em casa, sua mãe chama o médico, e aí ela precisa cortar o terno branco do Jerônimo para poder tirar do corpo dele. Não saía de jeito nenhum, era só cortando, né? E apesar das dores, Jerônimo sorri da situação, né? E diz, lá se vai meu terno branco. Aliás, essa não foi a única experiência que ele teve ruim, né, com o terno. A primeira vez que ele coloca o terno, ele vai fazer uma palestra numa casa espírita muito pobre na periferia. Muito pobre mesmo. E aí, naquele dia, choveu muito. E ele vai andando, ali tinha uma poça, vocês já imaginam, né? Ele foi pular a poça, escorrega e cai. Chega no centro espírita todo enlameado. E aí ele recebe de conselho da espiritualidade que não se deve vestir-se inadequadamente num lugar onde tem pessoas que são muito pobres. E ele compreendeu também que as coisas da moda, naquela época, não foram feitas para ele. E resignou-se. Ali o médico diagnosticou que a sua doença sendo como artrite reumatoide. E ele precisou ficar 3 meses deitado. Ao final desse período, ele precisava trabalhar, fazer as suas coisas, suas atividades no centro e passa a usar muletas. Certa vez, ao visitar um centro espírita, em dado momento, o orador para e, mediunizado, fala em seguida, eu vim trazer um recado para o Tarzan. Ele pensa, poxa, é comigo, né? Ninguém sabe que eu tenho esse apelido. Só fui eu que me dei esse apelido. Então, a situação aqui é comigo. Já se prepara ele para ouvir. E o orador diz, prepara-te para adentrar na selva do sofrimento a partir de hoje. Agarre-se, então, ao cipó verde da esperança. E não esmoreça. Confie em Deus e confie em Jesus. Gente, imagina, vocês estão aqui assistindo palestra, né? Aí, de repente, o orador para e começa, olha, fulano de tal, você vai ter assim, um problema assim, assim. Você já pensou? Já pensou como ficou Jerônimo? Ele ficou muito pensativo. Mas ele tinha muita fé e muita esperança em Deus. E daí em diante, as dores só pioravam. Cada vez mais dolorosas. E aos 18 anos, ele passa a usar cadeiras de rodas. E aos 20 anos, totalmente imobilizado, passa a ficar deitado em maca adaptada que ganhara do amigo. Ele ganhou também uma Kombi para que ele pudesse se transportar. E ele procurou vários tratamentos, porque não é porque nós somos espírita e sabemos que Jesus colocou como sendo prioridade a cura do espírito, a cura da alma, né? que não nos disse para ir buscar o nosso tratamento. E ele foi, procurou todo tipo de tratamento, sem, contudo, ter sucesso de cura. E aí ele foi até Congonhas, porque ouviu falar sobre um médium chamado José Arigó, que ele recebia o espírito do Dr. Fritz, que fazia cirurgias espirituais. E aí ele chegando lá, o Dr. Fritz diz para ele que a doença que ele tem não é artrite reumatoide.
É a doença dos 3 Cs. Karma, cama e calma. Né? Ele tinha um desejo de casar-se, ter filhos, uma esposa, ter um lar. E naquele momento ele entendeu e disse: casei-me com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. Conformou-se, voltou para casa e tocou a sua vida. E aí ele foi, mas nunca inativo. Ele sempre foi uma pessoa que muito trabalhou em prol do espiritismo. Ele dependia dos amigos, ele tinha muitos, porque Deus nunca deixa ninguém desamparado. Então ele saía, né, por muitos lugares no interior, a pregar o Evangelho de Jesus, a levar cestas básicas, visitar doentes, e levava sempre palavras de conforto, de esperança a quem necessitasse. Né? Ele, com o passar do tempo, ficou cego de um olho. Passou, como não estava bom, ele ficou cego do outro olho, totalmente imobilizado, dores terríveis, 20 comprimidos que ele tomava, e isso afetou o seu coração, e que ele sentia muitas dores. Muitas vezes os amigos precisavam colocar um saco com 30 quilos de terra em cima do seu peito para amenizar as suas dores. Né? Certa vez, ao visitar o Chico, ele estava muito triste nesse dia. E o Chico fala: e aí, meu Jerônimo, tudo bem? Ele: tudo. E o Chico insiste, né? Mas escuta, está bem ou não está? Ele falou: mais ou menos. O médico disse que eu ando com atestado de óbito no bolso, pois o meu coração está por um fio. Pode parar a qualquer momento. E Chico, né, naquela calma mineira dele: meu filho, fica sossegado. Existe fio de algodão, fio de nylon e fio de aço. Vamos trabalhar no bem para engrossar esse fio e você poder seguir adiante. E ele continuou o seu trabalho, o Chico sempre animava ele, e ele sempre trabalhando em prol do seu próximo. Né? Certa vez ele teve uma infecção urinária e dores terríveis. Uma hemorragia lhe tomou as vias urinárias. Os amigos levam para o hospital e o médico diz para os amigos, né, que ele está muito mal e talvez não passasse daquela noite. O médico disse assim: ele está muito mal. E os amigos queriam levá-lo até o Chico, para se despedir do Chico. O médico disse que seria somente de carro, porque se fosse somente de avião, porque se ele fosse de carro, ele morreria no caminho. E aí levam lá o Jerônimo para se despedir do Chico. E aí, chegando lá, o Chico não estava, mas manda recado que ele vai chegar logo. E quando o Chico chega, ele diz: olha quem está aqui, o nosso Jerônimo, que está parecendo uma rosa vermelha. Vamos todos dar um beijo no rosto dele, mas com cuidado, para ele não despetalar. E aí todos fizeram um círculo e deram um beijo no rosto do Jerônimo. Depois Chico lhe dá um beijo e coloca a mão no ventre do nosso amigo. Que ele sente uma forte energia, até um pulo ele sente, quando o Chico coloca as suas mãos ali. Essa energia veio a curar o Jerônimo. A hemorragia cessa. E naquela noite, Jerônimo faz a prece de abertura no Evangelho da Noite. Para quem estava para morrer, ele foi fazer a prece. Não é um ânimo para nós? Não é um up que a espiritualidade traz para nós nessa noite? Deus sabe de tudo. Do quanto tempo a gente necessita aqui. Do quanto a gente ainda precisa fazer para melhorar o nosso estado espiritual. E aí Chico diz para ele: sabe por que você ficou assim? É porque você aceitou o coitadinho. E quantas vezes nós não aceitamos isso, né? Coitada da fulana, está sofrendo tanto, pobre coitada. Será que Deus não vê isso?
E se a gente se sente assim, as coisas pioram. E Chico diz a ele, nunca mais aceite o coitadinho na sua vida. Né? Porque sempre, todos nós sabemos aqui, hoje, dentro da doutrina espírita, o porquê nós estamos passando por dificuldades. E Jerônimo sabia. Aliás, se vocês quiserem saber mais sobre ele, tem um livro aqui na livraria que se chama Jerônimo Mendonça, O Gigante Deitado, Vida e Obra. Ali também explica o porquê que ele aceitou tanto sofrimento. A necessidade dele expurgar logo tantas coisas que ele precisava, que já não queria mais no espírito imortal que ele é. Né? Então ele passou a viajar para pregar o evangelho, fazendo palestras, ajudando sempre no que podia. E certa vez sua mãe entra em seu quarto e eu vê preparando para viajar. Os amigos ali ajudando, que ele não parava mesmo, ele viajava muito, né? Ela falou, Jerônimo, você sabe que eu começo a acreditar nessa história de reencarnação que você tanto fala? E ele diz, mas por que, mãe? Por quê? E ele diz, porque eu tenho 10 filhos. Ela diz, eu tenho 10 filhos. Você é o único paralítico. Sim, e daí, mãe? E é o único que não para em casa. E certa vez, ao participar de um programa de TV, um repórter lhe pergunta, o que é felicidade para você, Jerônimo? E ele responde, felicidade para mim, que estou deitado há tanto tempo na mesma posição, seria poder virar de lado. E ele dava muita risada. Aliás, tem vários casos e causos que ele conta, muito interessante, que está escrito nesse livro, que não daria tempo para a gente colocar aqui. Mas muito interessante tudo que ele fala, a trajetória dele, o que ele ria de si mesmo, nunca sentindo mais piedade. Né? E aí ele aproveita para falar, nesse canal de TV, sobre Jesus. Nosso amigo Jesus, que nos ampara sempre, que nos sustenta as forças, a coragem, que nos traz paciência, resignação, diante de todos os nossos desafios. Pare e pensa, o que você está passando? Qual é a sua situação? Que dores cada um de nós traz? Mas acreditamos em Jesus? Ele está junto de nós. Ele nos ajuda, nos alivia dessas aflições e nos incentiva a caminhar. Então ele falou tudo isso. Né? E uma jovem que assistia o programa ligou para a emissora e disse que Jerônimo, naquela noite, acabara de salvar a sua vida. Porque ela estava pensando em suicídio. E ao vê-lo naquela situação e com tanta garra, tanta fé, tanta esperança no porvir, ela falou, por quê eu vou tirar minha vida? E se inspirou nesse personagem, que nós também devemos nos inspirar nele. E Jerônimo Mendonça desencarnou no dia 26 de novembro de 1989, após completar 50 anos. Ele fundou 2 centros espíritas, uma gráfica, escreveu 5 livros, gravou 2 LPs, fundou o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, atendendo diariamente, naquela época, 200 crianças carentes. Né? Deixou um legado de luz, pregou e exemplificou o Evangelho de Jesus. Pregou e exemplificou. Difícil hoje em dia, né? Com fé e amor. E deixou, antes de deixar o mundo físico, essas palavras que servem de incentivo para nós. Ante a sublime verdade do Espiritismo cristão, vejo e sinto que realmente a nossa vida na Terra não passa de curto aprendizado ante o infinito da vida neste universo imenso. Nesta batalha contra a doença, né, é preciso lutar e vencer, jamais ser vencido. Enquanto me fere os grilhões, liberto-me do homem velho que fui, antevendo horizontes
inatingidos, onde a mestra dor me alforria a alma. A enfermidade tem o seu curso educativo, mas é mister saber sofrer, extraindo da dor o remédio educativo e positivo para combater com as enfermidades de ordem perispiritual. E dá um recado importante. Abandonemos a vaidade antes que a vaidade nos abandone. Acorde o espírito para a vida imortal e trabalhe as suas potencialidades divinas. E um amigo escreveu na sua biografia: a resignação ante a dor é uma virtude que poucos já conquistaram. Jerônimo, cuja companhia de quase todos os seus dias de sua vida foi a dor. Ele foi um grande modelo de resignação. Aprendeu a sofrer com paciência. Aprendamos com ele, um modelo a ser seguido. Foi um espírito extraordinário, de extraordinária coragem para aceitar uma prova tão dura e venceu. E nós? Vamos fazer essa pergunta para nós. Qual é a nossa obra? O que nós temos feito para melhorar as nossas condições espirituais? Eis aqui um exemplo a ser seguido. Livros a ser lidos para nos dar força, uma coragem de vencer a nós mesmos e sairmos vitoriosas dessa etapa da nossa vida. Terminando com uma mensagem de Jerônimo, um poema lindo cantado por Vincent. Que Jesus nos abençoe. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Agora,
Depois dessa palestra que agigantou ainda mais a nossa fé, a nossa esperança e exemplificou o bem sofrer, agora nós vamos relaxando o nosso corpo, nos colocando numa posição confortável, retirando a língua do céu da boca, relaxando os ombros, colocando um leve sorriso no rosto. E os médios que tanto se prepararam para esse momento, agora começam a terapêutica do passe. E nós vamos agora vibrando por todo o mundo, o nosso planeta Terra, o nosso planeta escola, que tanto nos ensina e que tanto tem a evoluir, assim como nós, que nós possamos ser parte dessa evolução e cada dia sermos melhores. Vamos vibrando por todos aqueles que passam fome, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão doentes, acamados por muitas vezes, aqueles que vivem com tendas em seus lares e vivem numa guerra, aqueles que vivem uma guerra literalmente em países que hoje estão. Nós vibramos por todo aquele que necessitar dessa energia, que essa energia o encontre, que essa energia acolha a sua alma, o seu espírito, que seja o pão material, o pão espiritual, que todo aquele que tenha fome seja alimentado. E nós vemos nosso querido e amigo Jesus à nossa frente. E ele nos diz: vinde vós que estão aflitos, pois hoje eu os aliviarei. E conforme ele fala, uma luz desce sobre nós, uma luz tão grande que nos limpa todos os miasmas do corpo físico, do campo mental, do nosso corpo perispiritual. Nós sentimos uma limpeza tremenda, uma limpeza que nos lava a alma. Então nós sentimos essa energia adentrar o nosso corpo. Ela começa pelo nosso centro de força coronário, nos purificando essa conexão com o mais alto, com o nosso anjo guardião, com os nossos mentores, para que nós possamos ouvir a inspiração que todos eles nos passam a todos os momentos e que porventura não escutamos pela nossa própria invigilância, pela turbulência do dia a dia. Agora é um momento que nós nos conectamos a eles e conseguimos simplesmente ouvir. E então essa energia desce para o centro de força frontal, limpando os nossos pensamentos, a nossa mente turbulenta, vai nos trazendo clareza para que possamos tomar decisões melhores, para que possamos ver a luz aonde só enxergamos escuridão. Então essa energia desce, chegando no nosso centro de força laríngeo, onde purifica a nossa fala, para que possamos falar coisas boas, para que possamos atrair coisas boas, para que possamos agir com esse verbo criador. E então essa energia vai descendo, chegando até o nosso centro de força cardíaco, purificando as nossas emoções, fazendo com que nós sintamos o amor de Deus em nós, e para que nós consigamos doar esse amor também, pois nós somos parte desse todo que é só amor. Então essa energia desce,
chegando no nosso centro de força esplênico, revitalizando todo o nosso corpo físico, energizando todo o nosso corpo, retirando todo o desânimo, nos trazendo energia para o nosso centro imunológico, para que nós possamos estar saudáveis e nutridos. Então essa energia desce mais um pouco, chegando no centro de força gástrico, onde faz uma limpeza muito grande, retirando todo o miasma, toda a energia que porventura ficou acumulada, ela vai sendo dispersa, vai sendo limpa, nos deixando mais leves. Então, essa energia desce mais um pouco, chegando até o centro de força genésico, onde ele purifica essa energia criativa, essa energia co-criadora, e alinha ela para que possamos utilizá-la com sabedoria, com responsabilidade, para que possamos criar coisas boas e utilizarmos essa energia para o bem. Então essa mesma energia vai descendo até a sola dos nossos pés, vai voltando por trás das nossas pernas, até chegar no centro de força básico, nos conectando novamente ao nosso querido planeta Terra, onde nós trocamos essas energias com a natureza e nos equilibramos mais uma vez. Então essa energia sobe e vai subindo, passando vértebra a vértebra na nossa coluna, subindo e chegando até o bulbo da nossa cabeça numa explosão multicolorida. E agora que estamos totalmente alinhados, vamos vibrando também pelo nosso pequeno e querido recanto, que é o Paz e Amor. Nós vibramos por todos os trabalhadores, por todos os assistidos, por cada canto e recanto desse nosso lar. Que essa mesma energia chegue na Caspagem, na Crepade, que possa também nutrir a todos que por ali passam. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.